Justiça. Eleições 2022. Urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições em Patos de Minas foram verificadas pelo TSE ontem à tarde a pedido do Ministério Público Eleitoral. A Justiça Eleitoral realizou em Patos de Minas, na tarde de ontem, um teste com todas as urnas, ou melhor dizendo, com 5% das urnas da Zona Eleitoral 330 aqui em Patos de Minas. E agora nós vamos conversar com o promotor da Justiça Eleitoral da Zona 330, o doutor José Carlos de Oliveira Campos Júnior, para explicar para você que assiste e ouve a Jovem Pan Patos o que é esse teste, o que foi feito aqui no cartório eleitoral. Doutor, muito obrigado por atender a Jovem Pan, um ótimo dia para o senhor. O que a gente fez aqui neste processo de treinamento da Justiça Eleitoral? Bem, hoje é o final de um ato do procedimento de preparação das urnas para votação, que é a cerimônia de geração de mídia e de colocação do programa na urna. Então, a Justiça Eleitoral realiza uma simulação de votação e a gente fez um requerimento que fosse feita a simulação em 5% das urnas da nossa zona eleitoral. Essa fase da preparação dos procedimentos eleitorais, ela visa verificar se o equipamento está funcionando adequadamente, se as telas estão visíveis para os eleitores, e para fazer uma checagem geral da urna, e a gente simula uma votação. Então, a gente vota nos candidatos e vai anotando aqui os votos que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Quando a gente termina a votação, a gente tira o boletim de urna e confere com os votos para verificar se os votos depositados na urna conferiram com aqueles que foram lançados no boletim de urna. Quem são as pessoas convidadas para participar desse teste, doutor? Olha, nós convidamos a mídia local, né, o Ministério Público Eleitoral, a juíza eleitoral esteve aqui participando dos trabalhos. Tudo isso para a gente demonstrar, né, para o cidadão de Patos de Minas que a Justiça Eleitoral aqui na cidade trabalha às claras para preparar, né, as urnas para a votação. Ou seja, os dados de todos os candidatos já estão todos afixados nessas urnas para o dia 2 de outubro, ficar tudo pronto, tudo certinho. Inclusive a votação que foi feita aqui hoje é uma votação, entre aspas, real, né, com todos os candidatos existentes. É uma simulação de votação, então a gente usa os números verdadeiros dos candidatos, aparecem as imagens dos candidatos, a gente vê a evolução do programa, porque o programa ganhou alguns elementos novos, como por exemplo, a gente vai ter imagem em Libras, de uma intérprete de Libras, para comunicar com o eleitor. O terminal de votação acusa qual o momento da votação que o eleitor está, sem violar o sigilo do voto, permitindo que o mesário possa, em um caso de dificuldade do eleitor, preservar o sigilo do voto, verificar se ele está com algum problema. A gente fez então uma simulação com os nomes de todos os candidatos inscritos aqui na eleição para cargos eletivos no estado de Minas Gerais e na instância federal. E agora nós vamos preparar as urnas, né? O pessoal da equipe do cartório eleitoral aqui vai preparar as urnas para o dia da eleição. E agora, para a gente finalizar, todas essas urnas já serão lacradas e serão depois depositadas aqui mesmo na sede da Justiça Eleitoral até o dia da votação. Elas vão permanecer aqui na Justiça Eleitoral, lacradas em caixas, sem acesso a qualquer tipo de rede. O procedimento se inicia com a verificação do software para ver se houve alguma inserção de algum elemento malicioso, um algoritmo malicioso, e ela termina com a impressão do boletim de urna. Então as urnas vão ser preparadas novamente. Agora os votos aqui não vão ter nenhuma validade, foram só uma simulação, a gente trabalha em modo de simulação, e vão ficar aqui no cartório eleitoral, e depois elas vão para o batalhão de polícia militar para serem distribuídas no dia de votação para sessões eleitorais. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. O promotor eleitoral de Patos de Minas, da Zona Eleitoral 330, doutor José Carlos de Oliveira Campos Júnior, que falou conosco a respeito desse teste que foi realizado nas urnas da Zona Eleitoral 330. Reportagem de Flávio Souza.